Dando sequência, a gente com o estudo que a gente está realizando aqui na Boas Novas TV, falando sobre a segunda lei para a colheita. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e o versículo 25. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, versículo 25. A segunda lei para a colheita. A semente precisa morrer para dar muitos frutos. Essa é a nossa segunda lei que a gente traz com exclusividade para você aqui na rádio, na TV. Falando sobre esse versículo bíblico do Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24 e o versículo 25. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, versículo 25 diz assim: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, terá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Esses dois versículos a gente vai meditar falando sobre a segunda lei para a colheita. A semente precisa morrer para dar frutos. A filosofia do mundo atual com relação ao sucesso, à riqueza, é que devemos acumular dinheiro, acumular casas, acumular propriedades, outros bens materiais. E esse conceito baseia-se na ideia de que ganhamos pelo fato de receber. Jesus, aqui nesse versículo do Evangelho 12, do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e 25, Jesus transmitiu o princípio de ganhar por meio do ato de ofertar. Ele ensinou que para viver verdadeiramente, temos de estar dispostos a entregar a nossa vida. Olha só o que diz: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Está relatado também no Evangelho de Marcos, Mateus, capítulo 10, versículo 39. E Jesus afirmou que quem se apega à vida mundana irá perdê-la. Mas os que entregam por causa do Evangelho irão ganhá-lo e herdarão a vida eterna, conforme diz João, capítulo 24 e 25. O apóstolo Paulo, ele considerava a perda de todas as coisas um grande ganho. Ele afirmou em Filipenses 3, versículo 8, diz assim: perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, como lixo, para poder ganhar Cristo. Filipenses 3. Cristo declarou também que quem desistir dessas propriedades, pais, filhos, por sua causa, receberá 100 vezes mais ainda nesta vida. Lucas 18, versículo 29, versículo 30. Então dê e receberá. É o que a gente aprende aqui na segunda lei para a colheita: a semente precisa morrer para dar frutos. No texto em estudo, Jesus revela outro segredo importante para a colheita espiritual. A semente não pode produzir frutos sem que primeiro seja lançado ao solo e morra. Ele tem poder. Essa semente, antes de ela começar a gerar, ela precisa ser lançada ao solo. E é a lei da semeadura, né? Você lança ao solo, ela vai morrer. Mas ela tem um potencial dentro de si para produzir fruto. Mas esse permanecerá adormecido
até que ela seja lançada ao solo. A semente precisa ser lançada ao solo. A vida de Cristo era uma semente preciosa que ele lançou para produzir uma grande colheita espiritual. A sua vida foi como um grão de trigo que é colocado no solo e morre. Por meio de sua morte veio a ressurreição, a vida eterna, e ao entregar a vida, ele colheu inúmeras almas para o reino de Deus. A vida é uma semente que você lança ao solo, e só depois de entregá-la, de morrer para o ego, você conseguirá obter vida. A sua vida não irá produzir enquanto você não desistir dela. Se a entregar pela causa de Cristo, lançando as sementes de amor, lançando sementes de fidelidade, de obediência, de compromisso com o reino de Deus, obterá uma grande colheita. E esse mesmo princípio se aplica às nossas contribuições, às nossas ofertas para o reino de Deus. Aleluia. Assim como a semente não pode produzir se não for semeada, primeiro devemos plantar a semente das nossas ofertas para então obter uma colheita que supra as nossas necessidades. Primeiro devemos estar dispostos a contribuir, a ofertar. Isto é, semear as nossas finanças no solo fértil da obra de Deus. E a semente tem potencial para produzir uma colheita financeira em nossa vida. Mas primeiro temos de plantar. Então, essa segunda lei para colheitar semente precisa morrer para dar fruto. Ou seja, antes a gente falou, ela precisa ser lançada ao solo. Precisa ser lançada na obra de Deus. Depois ela vai gerar os seus frutos após um determinado tempo. Então, a vida é uma semente que você precisa lançar ao solo. Só depois de você entregar, de morrer para o seu ego, você vai conseguir obter vida. Sua vida não irá produzir fruto enquanto você não desistir dela. Entregar pela causa de Cristo. Lançando sementes de amor, de fidelidade, de obediência, de compromisso com o reino de Deus, você obterá uma grande colheita. E esse mesmo princípio se aplica às nossas contribuições para o reino de Deus. Assim como a semente não pode produzir se não for semeada, primeiro devemos plantar a semente das nossas ofertas para então obter uma colheita que supra as nossas necessidades. A semente tem um potencial para produzir uma colheita financeira em nossa vida, mas primeiro temos de plantar. Essa é a segunda colheita, a segunda lei para você colher, a segunda lei para a colheita espiritual, para a colheita espiritual, para a colheita financeira, para a colheita física, você precisa lançar a semente. E a semente, a sua semente pode ser como a gente falou aqui. Pode ser obediência, pode ser fidelidade, compromisso com o reino de Deus, contribuir, ofertar. Primeiro você precisa lançar essa semente. Você lançando essa semente, ela vai produzir, ela tem potencial para. Receba essa palavra de Deus, a segunda lei para a colheita. A semente precisa morrer para dar. Precisa ser lançada ao solo. O solo é o reino de Deus. O solo é a obra de Deus. Contribua, aperte, para que o evangelho seja anunciado para muitos. Deus abençoe até ao próximo tópico, que é a terceira lei. E a gente vai estar falando sobre existe um segredo. Um segredo para semear com a certeza de receber a abundância de Deus, mesmo em períodos de grande necessidade. E para continuar o estudo deste tópico, descobrir esse segredo,
acompanhe o próximo vídeo. É a terceira lei para a colheita. Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. E veja esse estudo da palavra de Deus para que você semeie, plante para colher.